Muito bem. Vídeo resposta ao Antônio Miranda, né? O Antônio Miranda gosta de falar que os discípulos eram analfabetos, né? Então vamos concluir o raciocínio lendo Atos 2. Estou aqui com a Bíblia. Você abre aí Atos capítulo 2, lê o capítulo 2 todo, que vai trazer essa resposta para você. Que os discípulos de Jesus, os seguidores após o dia de Pentecostes, eles não eram analfabetos. Eles se converteram quase 3.000 pessoas. Atos 2:41, ele diz assim, ó: e naquele dia se agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 pessoas se converteram na descida do Espírito Santo. Na descida do Espírito Santo, as pessoas perceberam que eles diziam assim, todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são todos galileus esses homens? Porque eles estão falando na nossa própria língua que nós somos nascidos. Quem está falando aqui é o povo que estava lá perto do Sinédrio, perto do cenáculo, né? No dia de Pentecostes. Ele diz assim, ó: como pois os ouvimos cada um na nossa própria língua que somos nascidos. Eles reconheciam que Pedro e tal, os apóstolos, eles estavam falando o quê? Em qual línguas? Olha, partos, aí no versículo 9, Atos 2:9, partos e medos, elamitas e os que habitavam na Mesopotâmia e Judéia e Capadócia e Ponto e Ásia e Frígia e Panfilha e Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: que quer dizer isso? E outros zombavam, diziam: estão bêbados, né? Aí o apóstolo Pedro faz a pregação. Depois que o apóstolo Pedro termina aqui de fazer a pregação, do versículo 14 até o versículo 41, aí você vai ver o seguinte: as pessoas ouvem Pedro e diz assim: o que é que a gente faz? Aí ele diz: vocês arrependam dos seus pecados, se batizem, né? Em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, aí receberão o dom do Espírito Santo. Nesse dia ele diz que estavam o quê? Agregaram-se. Quando fala agregar aqui na Bíblia, é que se uniu a Pedro e aos 12. 3.000 pessoas. Essas 3.000 pessoas, elas viram, reconheceram que os apóstolos estavam falando por um milagre do Espírito Santo na língua deles. Então, a religião judaica, de tradição antiga, ela tinha o hábito de ensinar. Era uma religião muito didática, com lei. A Bíblia antiga, o Antigo Testamento, para os judeus, era tanto o livro de cerimônia religiosa, como era o livro de Estado, um livro político, um livro de lei. A Torá quer dizer o quê? Lei. Lá está cheio de leis, leis escritas. Então o judeu era um observador da lei. E os apóstolos eram judeus, eles eram observador da lei, observadores da lei, eles liam. Como você fala que os discípulos, Antônio Miranda, eram analfabetos? Não eram. E os seguidores de Jesus, só na pregação de Pedro, 3.000. Nas andanças de Paulo, quantas outras 1.000 pessoas não se converteram? Eram analfabetos? Não eram. Qual era o reino que dominava? Era o helenismo, era o grego. Por que você se admira da Bíblia ser escrita em grego, o Novo Testamento? Jesus disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Então você não deve se admirar de que o Novo Testamento foi escrito em grego. Deus assim o quis. Você não deve se admirar dizendo que os discípulos são analfabetos. Não são. Leia aí, leia a história, estude a história. Agora você quer dar pitaco na fé dos outros? Fico por aqui.